Quanto tempo você está aqui em Portugal? Estou aqui a caminho de 2 anos. Estou aqui desde o final de 2019. Há 5 anos e uns 3 meses, mais ou menos. E quando você chegou aqui em Portugal, qual foi a tua maior dificuldade? A moradia. Eu acho que o mais difícil aqui em Portugal é a relação à moradia, são os valores da moradia, na verdade. Oi? Olá malta, welcome back to my channel. Eu sou a Gisela e está a começar mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre imigração. O que é ser imigrante aqui em Portugal? Eu tenho visto muitos vídeos e tenho visto muitos youtubers a romantizarem o que é ser imigrante aqui em Portugal, e isso não é bom para quem nos assiste e tem planos de vir para Portugal, vir com uma ideia errada do que é ser imigrante aqui em Portugal. Então nesse vídeo eu vou vos mostrar a realidade de uma jovem e também outras pessoas que eu fui falando, entrevistando. Fiquem até o final desse vídeo e não pulem. Então eu vou vos dizer o que é ser imigrante para mim. Eu estou atualmente com 19 anos e eu vim aqui para Portugal no ano passado. A partir do fato de que todo mundo que decide emigrar é por algum motivo, ou tem algum motivo, seja financeiro, seja profissional. Tem algum motivo, ninguém decide emigrar só porque sim, porque envolve muita coisa, envolve deixar o nosso país de origem, envolve deixar os nossos costumes, envolve deixar aquilo que nós acreditamos que é correto, porque chegando no país que você imigra, tudo é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a maneira de pensar é diferente e eu particularmente, eu decidi emigrar, sair do meu país à procura de melhores oportunidades para mim, oportunidades tanto financeiras quanto oportunidades de crescimento pessoal. Ao contrário do que muita gente pensa, que quem vem à procura de melhores condições é porque no seu país de origem passava sérias dificuldades, morria de fome. Não é bem por isso, pelo menos não foi o meu caso, porque emigrar não é nada barato, você tem que ter dinheiro suficiente, você tem que ter um bom planejamento, pagar a passagem, quanto para se manter quando chegar aqui, e muitas outras coisas que envolvem o psicológico. Não é um processo tão simples quanto a gente pensa que é. Sim, é tudo muito bom quando é no início, estamos entusiasmados, queremos nos mudar, mas depois a realidade é totalmente outra. E a primeira coisa que é um problema muito grande é a burocracia nos documentos. Os documentos ou a documentação aqui demora muito e também a confusão para a obtenção das informações, para tratamento dos documentos é muito desigual. Tu ligas para a instituição, pedes as informações e a atendente te dá uma explicação, e quando você vai lá presencialmente, o que é isso? Uma mosca. A explicação já é outra, não é a mesma explicação. Então essa confusão frustra, é frustrante porque a pessoa gasta tempo. Se você for trabalhar ou estudar, por exemplo, mas é mais para trabalhadores, você sabe que você tem que planejar muito bem para tratar de documentos, e se você chega no dia que você teve folga, o dia que você tirou para tratar desses documentos, a pensar que você tem todos os documentos que deviam ser, e você chega lá e a atendente te diz, ou a pessoa que te recebe te diz que falta documentos e sem esse documento você não pode tratar, sendo que você já ligou antes para se informar e a pessoa que te informou te deu outras informações. Chega a ser muito frustrante. Então, acho que isso é devido à demanda de imigrantes que todos os dias entram em Portugal e à falta de funcionários nas instituições para o tratamento dos documentos. Então gera essa demora toda, principalmente para quem vem como turista e decide se legalizar. A outra desvantagem de morar atualmente em Portugal é o valor do arrendamento. O valor dos aluguéis, arrendamentos têm estado muito, mas muito altos mesmo, pessoal. Quem recebe um salário mínimo aqui em Portugal, que hoje em dia ainda o salário mínimo são 760 euros, você acaba por deixar metade ou mais de metade do teu salário para arrendar um quarto, por exemplo, aqui em Lisboa, assim, nos arredores, Porto e tal.
os arrendamentos estão muito caros, pessoal. É impossível uma pessoa que ganha 760 euros pagar um apartamento de, por exemplo, 700 euros também. Às vezes é um T1 ou um T0. Então as pessoas optam por alugar quartos. Por exemplo, uma pessoa solteira aluga um quarto de 400 euros aqui em Lisboa, de 350 euros, ou seja, deixa quase metade ou às vezes mais da metade do seu salário só para morar em algum lugar. Eu acho que essa questão dos arrendamentos são também os que mais apertam. E além disso, para quem tem vontade assim de alugar casas e apartamentos, eles exigem muitos documentos. Quanto menos documentos você tiver, mais cauções você vai ter que pagar, ou seja, mais dinheiro você vai ter que dar. Eles pedem montes de documentos que fica quase impossível conseguir arrendar uma casa. Claro que não são todos, mas não se discute a exceção, discute-se a regra. E praticamente Portugal está assim. As pessoas pedem muitas cauções, pedem muitos documentos para arrendar casas. Então, tentem ao máximo se informar sobre tudo que vocês puderem e conseguirem. O outro problema é que aqui em Portugal, sim, nas cidades mais afastadas você vai ter o valor dos arrendamentos mais baratinhos, você vai ter, se calhar, as coisas mais em conta, assim. Mas também há o quesito de que nas cidades mais afastadas tem menos trabalhos, os salários às vezes são mais baixinhos. Nas cidades afastadas, às vezes você vai precisar de ter o teu próprio carro porque os transportes não vão funcionar muito bem, ou seja, não vão chegar até determinadas áreas. Então, há essas desvantagens também em morar nas cidades mais afastadas. Por isso é que muita gente opta por vir aqui em Lisboa, porque Lisboa, mesmo sendo cara, tem muito trabalho aqui, muito, mas muito trabalho. O pessoal consegue trabalho muito rápido. Mas lá está, o custo de vida também é mais elevado. Então há esse probleminha. Outra coisa que para mim também é um problema e é um dos pontos negativos sobre emigrar é compartilhar casa. Em Angola, por exemplo, a gente não está muito acostumada a compartilhar casa. Sim, em Angola as pessoas compartilham muito, é mais os quintais. O pessoal não vive junto, não partilha a mesma casa, tipo os quartos da casa. Então, chegando aqui, a pessoa tem um choque, depende também muito de quem você calha para compartilhar a casa, não é muito fácil. Às vezes você calha com pessoas que não são muito higiênicas, às vezes você calha com pessoas que não são boas pessoas. Então é muito complicado esse quesito de compartilhar casa, é um dos maiores problemas também de quem chega aqui, não está acostumado. Para quem gosta de ter mais privacidade e tal, as pessoas são praticamente obrigadas a alugar quartos porque alugar apartamentos é muito caro e além de ser muito caro é muito burocrático. Outra coisa também é que aqui em Portugal tem muito trabalho, sim, mas não tem emprego. A diferença entre esses dois é que aqui você vai ter que trabalhar muito e às vezes em trabalhos pesados. Quando eu digo pesados, são trabalhos extremamente cansativos para receber um salário mínimo, às vezes um bocadinho mais que o salário mínimo. O que acaba por não compensar tanto esforço para receber um bocadinho mais que o salário mínimo. Mas eu também já percebi que as pessoas se contentam muito com pouco. E claramente que aqui em Portugal existem trabalhos que você consegue ganhar mais que o salário mínimo, 2 vezes mais do que o salário mínimo. É possível. Eu já trabalhei em lugares que ganhei 2 vezes mais que o salário mínimo. Então depende muito também de você e da tua força de vontade. E claro, dos teus objetivos, né? Mas aqui você trabalha muito, 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 muito mesmo. Existem muitos trabalhos aqui muito maus. Os patrões às vezes são muito maus também. As condições de trabalho às vezes não são as melhores também, mas você vai estar lá porque você é imigrante, você precisa trabalhar. Aqui a gente trabalha muito, muito, muito. E se você for uma pessoa preguiçosa, e se você for uma pessoa que não está acostumada a cargas horárias, ou se você for uma pessoa que não está acostumada a trabalhar tanto, provavelmente você não vai se dar muito bem. Se você não tiver força de vontade, provavelmente você vai passar muito mal nos primeiros
mês ou no primeiro ano que você chegar aqui. Porque realmente aqui em Portugal você tem que trabalhar muito, muito, principalmente se você for vir sozinho, sem os teus pais te ajudarem, sem ter nenhuma ajuda. Você chegar aqui, você por você, é difícil. Eu acho que nós devemos ter objetivos na vida. Tipo, se nós estamos só porque sim, não temos nem objetivos, nem não sabemos nem por que estamos a trabalhar, eu acho que já é uma coisa má. Porque se você é uma pessoa que só está a trabalhar só porque sim, só porque precisa de sobreviver, então provavelmente você vai acabar frustrado. Se você sabe o porquê que você está a trabalhar, se você tem outros projetos e precisa, já é muito diferente. Xenofobia e racismo. Eu particularmente nunca passei nem por xenofobia, nem por racismo, mas eu já ouvi de colegas meus próximos que passaram por racismo mesmo. Já ouvi por pessoas conhecidas que a passarem por xenofobia. Então, tem que saber que se você vir para aqui, você corre esse risco. Há pessoas racistas, há pessoas xenofóbicas em toda parte do mundo. Eu sei que eu estou sujeita também a passar algum dia por xenofobia ou por racismo, e eu estou preparada para isso. Eu sei que pode acontecer, espero que não aconteça, mas eu sei que pode vir a acontecer, então é bom que vocês saibam disso. Eu entrevistei algumas pessoas para darem os seus pontos de vista de como é que eles veem Portugal, para vocês terem minimamente a noção do que o pessoal fala sobre Portugal, como é que o pessoal pensa como imigrante. Todo mundo que eu entrevistei é imigrante, então vocês vão ficar com alguns takes e algumas perguntas que eu fiz a algumas pessoas. Quanto tempo você está aqui em Portugal? 1 ano e 2 meses. Estou aqui desde o final de 2019. Vai fazer 1 ano agora. 8 meses. Há 5 anos e uns 3 meses, mais ou menos. Estou aqui a caminho de 2 anos. 2 anos. E quando você chegou aqui em Portugal, qual foi a tua maior dificuldade? Como para basicamente todos os brasileiros da minha época, foi a adaptação. Eu cheguei já no final do verão, o frio foi bastante prejudicial, eu vim sozinho. Eu vim bem novo, vim com 18 anos e de uma vez morar sozinho, o frio, a falta do dinheiro, a falta do trabalho, isso tudo para mim foi a maior dificuldade. A minha maior dificuldade foi me adaptar às pessoas, a conhecer novas pessoas. Primeiro são mesmo as pessoas que tu sentes como se elas, sei lá, como se em todo o sítio elas estivessem a te fazer um favor, como se não fosses pagar, como se... E uma certa frieza por parte dos portugueses. Não são muito calorosos, como os angolanos ou os brasileiros. O clima combina com eles, pronto. Ok. São frios. A primeira chegada assim foi uma comoção, porque devido ao meu antigo trabalho eu saía depois da meia-noite. Sim. Então para chegar em casa era muito ruim. Eu trabalhava no aeroporto e morava aqui ao lado do shopping. Noite e meia, Já encerra não o passa. metro. E aí às vezes eu dava uma Moradia. Eu acho que o mais difícil aqui em Portugal é a relação moradia, são os valores da moradia, na verdade. Porque o brasileiro não está acostumado à questão de dividir quartos, algo que é muito natural na Europa, né? Então no Brasil a gente ainda tem possibilidade de ter uma casa alugada, uma kitnet ou algo do tipo. Mas aqui em Portugal a maior dificuldade foi o arrendamento, até porque os arrendamentos são caros, principalmente para um casal, mas para qualquer uma pessoa. E a grande maioria da gente, quando chega aqui imigrante, você ganha um ordenado mínimo. Então você deixar quase metade do seu salário de ordenado para pagar um local para você dormir é muito complicado. Então, quando eu cheguei aqui, tive sorte de conhecer ele logo no começo, então as coisas se tornaram um pouco mais fáceis. Como ele já estava aqui há um tempo, então ele foi me passando algumas coisas. Então eu não sofri, tanta coisa que o povo chega aqui sem nada, sem conhecer ninguém, sofre. E com quanto você veio aqui em Portugal? com 2.000 euros. A gente trouxe em euro uns 3.000 euros, 3.500. Acho que 200, 300 euros no máximo. E onde é que você ficou? Eu já tinha um hostel pago. Ok. Aí quando eu... Hostel por quanto tempo? 15 dias. Ok. Aí foi o tempo de eu procurar uma casa, aí tinha um colega que estava aqui, que estava indo embora, aí me indicou que era a casa onde ele estava, era o único dinheiro que eu tinha, foi o que eu paguei a casa. Aí ficou sem dinheiro? Fiquei sem dinheiro. E você aconselha o pessoal a vir com esse valor? Não. E hoje em dia, pra você, assim, qual é a tua maior dificuldade como imigrante?
Eu acho que aqui, para documento, essas coisas de trabalho, conta, é um pouco complicado ainda. É a parte mais burocrática de tratar os documentos. Sim. Às vezes alguma documentação, algumas coisas. Sou imigrante, então tem documentos que pra gente é mais parte burocrática mesmo. Pra mim, a única dificuldade que eu ainda tenho hoje é a parte mais burocrática dos papéis. As pessoas, como é que as pessoas correm para ter as coisas, seja qualquer tipo de documento, tem que passar, tem que acordar muito cedo, tem que tratar, tem que correr. Todo brasileiro que vai morar em outro país, ou qualquer pessoa que vai emigrar, ainda mais depois da pandemia do Covid, teve um excesso de brasileiro vindo pra cá, e a dificuldade que eu vejo de todos é arrumar um trabalho de qualidade. Porque trabalho há sempre. Sim. Você vai numa restauração, você encontra trabalhos assim para desenrascar. Mas se você não tiver um estudo, uma base legal. Acho que o que mais pesa não é questão de salário, de trabalho, porque acho que Portugal tem muito trabalho, não tem emprego, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, e assim, não adianta vir do Brasil achando que você vai ter a mesma condição, principalmente no começo, do que você tinha no Brasil. Aqui é muito mais difícil, mas trabalho tem. Só que daí até você conseguir um trabalho que você goste, que você ganhe um pouco mais, para que o arrendamento possa ajudar e tudo mais, demora um pouco. Eu estou há 1 ano e foi o ano mais difícil da minha vida, foi esse primeiro ano em Portugal, porque senti muito falta da minha filha, muita falta de casa. Eu que vim do Brasil com uma formação de nível superior e tudo mais, foi difícil eu ter que recomeçar, vir do zero e tudo mais. Mas eu não troco Portugal por questão da segurança, e eu tenho uma filha, e da educação pública. Assim, eu acho que não tem comparação com o Brasil. Sim, se alguém tivesse para vir aqui para Portugal, o que você aconselharia essa pessoa? Primeiro, não venham com ilusões. Faz todo um planejamento. Não vem, tipo, acorda de manhã e vou. Que não é um morangos com açúcar, não é uma novela, é uma realidade. Tal como é Angola, é uma realidade, aqui é outra. Só que aqui tu tens mais oportunidades de fazer mais coisas. Pesquisa o máximo que você tenha, saber sobre o país, sobre o documento. Tenha todo um planejamento, todo. Financeiro, cultural, tudo. Aprenda tudo que você possa. Fortaleça bastante sua cabeça, porque a realidade é mais difícil do que a galera que engana muito. E vem, tipo assim, eu sempre sou da pessoa que, se você tem um objetivo e um sonho, se organiza e vai atrás dele. Simples assim. Mas é muito bom. Quem tem vontade de vir morar fora, eu acho que Portugal, principalmente para os países de línguas portuguesas, é um ótimo lugar, é um bom começo. Se você tem a sua família, você pode ficar tranquilo que você vai ter uma escola muito boa para os seus filhos, mesmo sendo escola pública. Você vai poder andar à noite, seus filhos vão poder andar de ônibus sozinho, vão poder andar pelo centro de Lisboa tranquilamente, coisa que não acontece no Brasil. Então eu acho que é mais por isso que... Tem que balançar também, né? Eu fico muito, às vezes, constrangida quando os portugueses, enfim, mandam a gente voltar para o nosso país, enfim, como se fosse que a gente está aqui fazendo um favor para eles. Venha para cá, aproveite Portugal, aproveite a forma de você conseguir o seu passaporte europeu de uma forma muito mais fácil, estando aqui. E depois que você conseguir isso, você vai para a Alemanha, vai para Luxemburgo, vai para a Suíça, porque daí você vai conseguir fazer dinheiro. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 2023. Muito obrigada. Eu espero realmente que esse vídeo tenha vos ajudado. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de fazer o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Subscrever o canal caso vocês não forem inscritos. E comentar muito se vocês já estiverem aqui em Portugal, qual é a vossa maior dificuldade. Se vocês ainda não estão em Portugal, por que vocês querem vir aqui para Portugal? Comentem aqui, vamos conversar. E é isso, pessoal. Beijinhos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!